bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Olá, mais um episódio do nosso videocast também gravado para o Love the Problem. Quem está gostando, bate palminha. Aê, muito bem. Estamos aqui dessa vez em 4 pessoas que estão aqui, além de mim, Rodrigo, que sou um dos fundadores, instrutores da K21, né? Sou também consultor pela Nowhere. Gosto muito de café, então quiser também pode me convidar para tomar um café. Eu quero também trazer aqui Zé Samuel e Garrido. Começando por você, Zé. Se apresenta pra galera. Olá, que maravilha estar mais uma vez aqui no videocast da K21. Eu sou o José JR, sou um dos consultores da Nowhere e treino da K21 e tô aqui no Paraná nesse momento aqui, então muito bom estar aqui com todo mundo. Ô, Garrido. Eu não tô no Paraná. Você se encontra? Quem é você? Pois é. Sou um dos fundadores da K21 também, da Nowhere, junto com o Toledo. Cara, tô muito feliz de estar aqui para bater esse papo sobre um assunto que é muito importante para todo mundo que trabalha. Que assunto será esse? Não sei. Vou deixar o Samuca se apresentar e trazer o assunto. Olha só, o cara trouxe desafio para mim. Muito bom, gente. Samuca, Samuel Cavalcante, também conhecido. Sou consultor na Nowhere, trainer na K21. Tenho o prazer de ser um dos sócios da K21 também. E é um prazer estar aqui no podcast Love the Problem e no videocast da K21, gente. É isso aí. Então, o que a gente vai falar mesmo? É sobre Garrido. Puxou pra mim de novo, sabia. Claro, você acha? O assunto hoje é um assunto super importante pra todo mundo que trabalha. É algo que todo mundo passa, que é o seguinte. Cara, nunca fica pronto. A gente nunca entrega. O que será, hein? O que será que acontece durante ali a execução do trabalho que a gente não consegue terminar? Tá sempre tudo em andamento e nunca chega ao fim. Fenômeno estranho esse? Incomum? Que nada. Acontece todo dia com todo mundo. Acontece até com a gente aqui. Imagina. Então vamos lá. Por que será que isso acontece, hein? Toledo, e aí? Boa. Assim, claro que se a gente for pensar em várias desculpas que a gente já dá no dia a dia, algumas mais fictícias talvez, mas outras são realidade, né? Tem muitos motivos que a gente pode alegar, mas sem dúvida a gente sabe que o maior ofensor para as coisas estarem atrasadas, essa sensação de que não sai, que não entrega, tem a ver com a quantidade de trabalho que a gente faz em paralelo. Então, a máxima que a gente vai trazer aqui, a gente vai repetir essa mesma máxima de formas diferentes, quanto mais coisa a gente faz ao mesmo tempo, mais tempo vai levar para entregá-las. Pô, mas parece óbvio, só que é contra-intuitivo. Porque as pessoas pensam o contrário. Assim, não, fulano é eficiente porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Cara, quanto mais coisas fizer ao mesmo tempo, mais tempo vai levar. Não é verdade. É o oposto disso. Tem várias maneiras de explicar. Cada um de nós aqui, por acaso, justamente esses 4 aqui, os 4 gostamos muito desse tema. Eu, às vezes, explico isso de maneira matemática. Às vezes, a gente explica isso de maneira geométrica. Às vezes, a gente explica isso através de exemplos do dia a dia ou exemplos do trabalho. Então, eu queria passar um pouquinho a palavra para o Zé. E aí também para ele trazer a impressão dele sobre esse assunto aí. Eu gosto muito desse assunto, né? Porque ele vai para a vida pessoal, vai para a empresa, quer dizer, ele encaixa em todas as áreas da nossa vida, assim, né? Porque toda vez a gente tá fazendo alguma coisa, né? E eu quero trazer uma analogia muito simples para todo mundo, né? Por que as coisas demoram? Você comentou, né? Quantidade de coisa em paralelo. Então, para tangibilizar para todo mundo, assim, você tá lendo um livro? Você que tá vendo a gente aqui, tá nos escutando, você tá lendo um livro? Quantos livros você começou e não terminou? E você provavelmente já tem outro livro que você tá querendo começar. Então, o que vai acontecer, basicamente, é que vai demorar um tempão pra você ler todos esses livros. Ou, pelo menos, terminar o primeiro deles. Esse exemplo se reflete em todas as tarefas de uma empresa, da produtividade geral. A empresa precisa e deseja fazer um monte de iniciativas, um monte de coisa para ter o seu resultado de negócio, e aí gera um atraso, e um dos motivos, como o Toledo trouxe muito bem, é esse. Se a gente tem muita coisa simultaneamente, a gente tem esse problema de atrasar. Um dos pontos que a gente pode fazer para resolver, porque existem outros pontos, né? A gente não vai entrar aqui, precisamos de mais tempo para falar de todos, sei lá, eu consigo talvez colocar 7, 8 pontos aí do motivo do atraso, mas esse, como o Toledo falou, é o maior ofensor. Como que a gente resolve?
contra-intuitivo diminuindo, controlando a quantidade em paralelo que a gente faz. Então, se você tá lendo 3 livros, não leia 3 livros. Fale, vou ler 2. Enquanto eu não terminar um deles, eu não começo o outro. E isso se reflete. Esse controle de quantidade de coisas que a gente faz simultaneamente, né, paralelamente, ela vai refletir diretamente no resultado da produtividade. A gente vai começar a entregar mais coisas. E é uma lógica, certo? Se a gente começar, né, meninos, estamos todo mundo aqui. Se eu escolher fazer uma coisa só e eu vou até o fim, isso tá pronto, eu entrego o valor, eu começo o outro e vou. É óbvio que, matematicamente, como é que eu vou usar? Porque essa frase eu aprendi com o Toledo, então me corrige, tá? Quando a gente limita a quantidade de coisas em paralelo em um, né, fazer uma coisa por vez é matematicamente perfeito na vida real, né, Toledo? É assim que é o tempo. É o limite teórico perfeito, certo? Na prática, vai depender de contexto. Estamos falando do trabalho de time, a gente vai chegar lá, né? Por enquanto, a gente está numa perspectiva talvez individual aqui, né? Isso. Então, mas mesmo assim, você está trabalhando, por exemplo, em alguma tarefa e você você precisa de uma informação. Essa informação vai vir depois. Alguém vai te mandar. Você vai ficar parado esperando? Porque, teoricamente, matemática é perfeito, né? Porque só funciona na matemática, teoricamente. Eu vou cruzar os braços e vou ficar parado? Não, eu posso começar outra e devo começar outra coisa. Então, deixa eu fazer. Mas a dor que você, como pessoa, e também depois que a gente amplia para a empresa, é se você começar muitas coisas, começa, o que acontece aí, finalizando a explicação do indivíduo, e a gente vai ampliar mais aqui, né? É que provavelmente a sua casa vai ficar bagunçada durante muito tempo, né? Trazendo outra analogia. É mais fácil você arrumar um cômodo, e depois você ir para outro cômodo, ou ler um livro, depois ir para outro livro, senão você vai estar tudo bagunçado, nossa casa nunca fica pronta o dia inteiro, não tem um cômodo que eu posso sentar ali, e eu sofri isso nas empresas que eu trabalhei, na vida real, pessoal, e também quando eu era até criança. E aí o exemplo último que eu dou aqui, passa a palavra, é, eu me recordo quando em casa ia se fazer faxina, e minha mãe, e quem estava ajudando, levantava tudo, de todos os cômodos, a cadeira, não tinha espaço, não tinha lugar para ficar. Olha que coisa ruim, eu não tinha onde estudar, eu não tinha um lugar onde estar, porque eles queriam fazer tudo de uma vez. Isso, como o Toledo falou, é contra-intuitivo. Você que está ouvindo, limitar a quantidade de trabalho em paralelo é contra-intuitivo. Eu acho que a gente consegue explorar aqui para que essa seja mais claro para todo mundo que, mesmo sendo contra-intuitivo, é sim a melhor coisa a fazer. É você controlar, limitar a quantidade de trabalho em paralelo. Então, deixa eu fazer 2 cômodos. Deixa eu ler só 2 livros. E aí depois eu continuo. Quando eu terminar um deles, eu passo para o outro. Fazer um Garrido quer falar... Tem aquela frase, né, Garrido? Eu acho que pode lançar, que eu faço até a frase de efeito lá que tem nos nossos adesivos. Como é que é a frase? Então, na verdade, eu tenho 2 frases que eu gosto muito. Que é, a primeira delas é... Tem uma que eu não gosto tanto, né? Que eu tenho que fazer uma adaptação nela. Que é a pare de começar e comece a terminar, né? Porque só tem um problema com essa frase. Uau! Eu tenho um problema com essa frase, porque é parei de começar, não vou começar mais nada. Não, agora comece a terminar. Não, você falou para não começar mais nada. Eu tenho uma dificuldade com essa frase. Então, pare de começar e passe a terminar. Aí eu acho que faz mais sentido. Mas aí, o que vocês estão dizendo aqui, então, para fazer o resumo, é o seguinte: quanto mais coisas a gente faz em paralelo, mais tempo leva para cada uma ficar pronta. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente valoriza, e é uma questão cultural nas organizações, a gente valoriza enormemente aquelas pessoas que estão em 5 projetos ao mesmo tempo. Como se isso fosse sinal de produtividade. Tipo, nossa, Samuca tá em 7 projetos. Pô, o cara é uma máquina. É uma máquina de não entregar nada. Só pode ser. Porque tá fazendo tudo ao mesmo tempo, e aí leva muito mais tempo para cada coisa ficar pronta, ou seja, raramente tem algo pronto. Mas por que a gente valoriza isso culturalmente? Aí eu vou trazer a pimentinha trazer para vocês discutirem aqui. A impressão que eu tenho é que a lógica nossa nas organizações ainda é sobre a taxa de ocupação das pessoas. O Toledo ali tá parecendo um pouco ocioso, dá mais um projeto para ele. Então, enquanto a lógica ainda é manter as pessoas ocupadas, isso vai fazer com que a gente dê a elas inúmeros projetos para elas andarem em paralelo. Só que os projetos não terminam nunca. Elas estão ocupadas, mas não estão produtivas. Então, é uma questão cultural. E aí, é cultural mesmo? Eu vejo que Samuca vai responder bem a questão cultural. Eu vou trazer aquela outra frase aqui. Vai mais uma frase de efeito, né? Que as pessoas não são idiotas. Elas vão se comportar de acordo com como elas são medidas. Se você está medindo as pessoas pela ocupação delas, elas vão buscar ter vários projetos. Se você elogia, nossa, fulano tem 5 projetos. Eu falo, então eu vou tentar ficar com 6. E outro com 7, outro com 8. Certo? Porque é assim que as pessoas estão sendo, né, medidas, né? Mas acho que tem uma questão cultural que leva a esse comportamento, não é isso, Samuca? Sim, na minha opinião, ela é tão cultural que está enraizado nas pessoas da execução.
Imagine o seguinte, quando a gente estamos ministrando algum treinamento, então estou ali falando de Kanban, Scrum, ou na consultoria, quando estou na consultoria também, acontece o seguinte, você fala, pessoal, existe um negócio chamado folga, que quando você consegue limitar o seu trabalho, em algum momento você vai ter folga. Essa folga, você pode usar ela para várias coisas. A cara das pessoas, a expressão facial das pessoas na hora que você fala de folga, é tipo assim, não, eu não posso ficar parado, eu vou ser demitido. Não. E as pessoas procuram trabalho para fazer. Mas aí, esse trabalho que ela procurou, para que é? O que vai trazer de benefício? O que ele vai trazer de resultado? Muitas vezes elas mal sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo que já está na lista de ser feito, né? Que é saber o porquê você faz o que você está fazendo, né? Essa é outra conversa aqui, que pode ter um outro assunto para o nosso videocast. E aí eu saio me ocupando, nada sai. E aí eu gosto de fazer, eu sugiro um exercício para as pessoas. Quando eu estou ministrando treinamento de produtividade e agilidade, eu gosto de sugerir um exercício que, inclusive, vocês três podem fazer aí também e tal, porque a gente imagina que tem o trabalho só da empresa, né? Mas não tem só o trabalho da empresa. Já parou para pensar a quantidade de coisas que você tem para fazer fora da empresa? E aí isso consome a gente durante o dia, porque você está lá durante o dia trabalhando, aí você sai para o almoço, você lembra que tem que fazer alguma coisa. Na hora que você volta para o trabalho, você não está 100% ali. E aí o exercício é o seguinte, faça uma lista de tudo que você acredita que tem que ser feito fora da empresa. Dificilmente essa lista vai ser menor do que 20 itens. Eu fiz, tá? Eu fiz, e aí a galera que em casa viajou, o meu backlog voou assim, né? Porque tinha uma lista enorme de coisas para fazer, e aí voou. Desde trocar uma lâmpada até arrumar o escritório, né? Que, por exemplo, o escritório tá uma bagunça, até arrumar o escritório. Isso consome a gente no dia a dia, isso consome espaço de memória e consome a nossa energia cotidianamente. Então, nossa, eu varei bastante coisa aqui, né? Zé? Eu queria adicionar uma coisa que você trouxe e aí trazer até uma realidade. Agora no Carnaval eu tive a oportunidade de estar com 3 executivos. E aí a gente, na vida conversando, acabamos conversando sobre trabalho. Acabou entrando dificuldade. E um dos assuntos foi parecido exatamente com o que a gente está falando aqui. Mas na verdade eles estavam olhando sobre por que as coisas culturalmente tem que trabalhar a cultura da produtividade dentro da companhia. Essa foi mais ou menos a pergunta que eles fizeram. Que está conectado com aqui. E aí a pergunta que o Garry também trouxe, né? Por que está introduzido culturalmente, que conecta com o que o Rodrigo falou sobre a gente é medido de um jeito, e a gente busca essa medida, é que quando a gente tem esse trabalho em paralelo, as pessoas buscando a ocupação, o que acontece, isso é provado cientificamente, fica aí, vamos colocar o link aqui também, eu tenho esse artigo da HBR, né, da Harvard Business Review, eu estava explicando para eles que essa taxa de ocupação, ela é ilusória para o olhar do gestor, então do executivo, do gerente, ele acha que está todo mundo trabalhando, mas o que ele está buscando, na verdade, o que a empresa precisa, não é ter todo mundo trabalhando, é ter todo mundo ajudando a trazer resultado de negócio. E aí é uma visão míope, achando que ocupar vai fazer com que eles tragam resultados de negócio. Se você ocupa, e aí entra o que o Samuel falou, tá todo mundo trabalhando a 100%, não tem a folga, né? Eu não consigo trabalhar, estudar, aprender algo novo para melhorar os processos internos. E aí o que vai acontecer é que eu tô focado na operação, fazendo vários itens separadamente. E aí, agora um termo técnico, tá? O tempo que leva para as coisas fazerem, ela é composta por 2 tempos, se a gente for olhar. Que é o momento que as pessoas efetivamente estão trabalhando naquele item e o momento que aquele item de trabalho, aquela tarefa, tá parada, esperando alguém para trabalhar. E quando a gente metrifica usando dados, aí sendo pragmático mesmo, o que acontece é que o tempo de espera das coisas é extremamente muito maior do que realmente leva para se fazer alguma coisa. E aí o exemplo mais simples que eu posso trazer e passar a palavra aí para qualquer um que quiser complementar é, se você pede alguma coisa para alguém, então um exemplo que eu gosto de dar muito quando tô na consultoria ou no treinamento é, eu chamo lá o Garrido, exemplo aqui, né? Faz aquele relatório XYZ que você faz sempre e tal. Então ele já conhece o que ele precisa fazer. Que hora você me entrega? É 11 horas da manhã, na hora que você tá fazendo, o gestor, né, o líder ou quem quer que seja lá tá pedindo. E aí ele vai pensar, aquele relatório eu já fiz, 1 hora eu vou levar. Ele vai lá e fala, 12:30 eu entrego por 1 hora da tarde, tá aí, eu mando por e-mail pra você.
E aí o Garrido começa a trabalhar naquele relatório. No meio do caminho, o que acontece na vida real é que o Toledo vai lá, cutuca o Garrido, fala: ô Garrido, vem aqui, vamos conversar um pouquinho, me ajuda aqui com o negócio, por favor, rapidinho. O Garrido vai ajudar lá o Toledo, 1 hora depois ele volta para trabalhar na tarefa. Então aqui a explicação mostra que, na verdade, ele começou a trabalhar, mas ficou 1 hora parado. Aí ele volta a fazer a tarefa. Só que aí já dá quase 1 hora da tarde, certo? Ele tá morrendo de fome, o Samuel vem e fala: ó, o presidente da empresa marcou uma reunião urgente, vamos lá resolver. Aí o Garrido sai, vai resolver, quando é 6 da tarde ele volta, e ficou pronto que horas? Era 12:30, que ficou 1 hora da tarde. Se a gente metrificar esse tempo todo parado, é extremamente maior. Então, essa é um dos grandes motivos porque a gente acha que colocar as pessoas, ocupá-las, vai ser um benefício e, na verdade, é contra-intuitivo, porque, na verdade, você está atrasando cada vez mais as coisas. Tudo que está na lista que começou e não terminou, vai ficar com um tempo grande. Eu tô lembrando de uma coisa que você estava falando aí sobre tempo, né, de espera, ação, e eu lembrei de uma vez que estava no workshop executivo com o Toledo, se não me engano, em um grande banco brasileiro. Eu não lembro qual banco é, não vou, né, entrar aqui em detalhes, mas eu lembro que o Toledo fez a seguinte pergunta para os diretores. Nós estávamos com 7 ou 8 diretores na sala e o diretor-geral. E o Toledo fez a seguinte pergunta: quantos projetos estão acontecendo em cada diretoria? Lembra disso, Toledo? Não sei se você vai se recordar disso. Dos 8 diretores, só um tinha resposta. Os outros 7 não tinham a menor ideia do que estavam acontecendo. E aí, assim, né? Muita coisa parada, muita coisa em execução, só que não tinham visibilidade daquilo também, Zé. Qual a importância disso, Toledo? Legal. É muito bacana, porque a gente está falando muito do problema, né? Então você está trazendo um pouquinho já uma pincelada da solução que tem a ver com visibilidade, certo? Eu preciso ter essa informação, preciso ter esse número. E aí, 2 exemplos práticos aqui também, né? Primeiro, sobre a ocupação. Uma vez, né, também consultoria numa telecom, eu também não vou falar o nome, mas estava fazendo uma transformação digital, que aí chegou e nada saía, eles nos chamaram. E uma das coisas que a gente foi perceber, eu falei, cara, eles tinham uma cobrança muito sobre ocupação, até porque tinha um nível de terceirização, então como é que era remunerado e tal. Então eles tinham esse número fácil, eu consegui achar esse número. A taxa de ocupação deles, pasme, estava em 120%, porque eles pagavam horas extras para as pessoas. Então você chegava lá, 7h30 da noite, tava um alvoroço, todo mundo trabalhando, mas nada sai. Porque era tanta coisa acontecendo em paralelo, e aí já trazendo a mesma perspectiva que o Zé trouxe do indivíduo, estou trazendo aqui para o grupo. A pessoa termina a parte dela e joga para um outro, e já começa a fazer outra coisa, e o outro está trabalhando em outra. Então, a espera, né, que o Zé computou ali individualmente, quando se trata de muitas pessoas, essa espera é muito maior. O que a gente chama de taxa de eficiência, que é o percentual de as pessoas de fato trabalhando sobre o tempo total, lembrando que o tempo total, como o Zé falou, é o tempo trabalhando e a espera. Eu com os meus números aqui, minha matemática. Mas a taxa de eficiência é muito comum, quando chega para medir nas empresas, ser menor do que 5%. Já teve empresa que a gente mediu, deu 1%, 0,5%, porque o foco estava em deixar as pessoas ocupadas. E pior, às vezes a gente chega, né, como num dos determinados bancos que a gente passou, né, era uma seguradora até, né, era ligado a um banco, uma seguradora, que eles tinham 150 projetos. Eu fiz uma explicação matemática lá para os diretores, eles entenderam, eu falei, cara, a gente conseguiu convencê-los a cortar 138 dos 150, então ficaram apenas 12, e dos 12 a gente focou só em 6. E num deles, na primeira entrega, né, uma sprint depois, digamos, 2 semanas depois, já trouxe para a empresa 5 milhões recorrentes mensais. Caramba! Então, 5 vezes 12, né, Toledo? Isso. Olha o resultado de negócio aí. E durante, sei lá quantos anos. Agora, esse projeto, o que estava acontecendo antes? Ele estava num monte de 150, ninguém estava enxergando ele. Estava lá parado, porque tem um monte de coisa acontecendo. Quando você reduz, não tem só o benefício das coisas começarem a sair. Traz por obrigação a priorização, que é outro assunto para outro episódio, certo? Muito bom. Toledo, tem um estudo da Microsoft, um artigo da Microsoft, que fala sobre 5.971 desenvolvedores de software, e eles fizeram uma pesquisa lá e chegaram à conclusão que apenas 13% do tempo, do dia, né, de um desenvolvedor de software é dedicado a desenvolver. Só que isso significa que a pessoa está ali na frente do teclado pensando na solução, no problema e na solução, certo? Não significa que ela está efetivamente produzindo 13% do tempo. Mas é que existem outras atividades que acabam roubando o tempo ali, de trabalhar projetos, reunião, etc. Mas o limite ali, o máximo, está em 13%. Agora, qual o percentual dentro desse pequeno universo aqui que é efetivamente da geração de valor? É o que você falou, é muito pequeno.
Então é interessante porque eu vejo muita gente fazer conta assim, não, porque aí pega aqui 6 horas de cada pessoa e tal. Cara, esse número é irreal. É irreal, ele não funciona. Mas as pessoas fazem conta com essas coisas. E esse negócio da taxa de ocupação é um problema muito sério. Eu acho que isso vem do chão de fábrica, né? Da ideia de você olhar uma linha de produção e falar, não, peraí, a linha de produção não pode parar, porque se a linha de produção parar, eu já trabalhei em fábrica, sei bem como é, se a linha de produção para, ninguém tá produzindo nada, então tem que manter todo mundo produzindo o tempo inteiro. Só que aí as pessoas passaram a pensar em ocupação. A consequência disso é tudo isso que vocês estão trazendo aqui. Mas eu acho que tem um negócio pior do que isso, que é a consequência de eu estar ocupado com 15 assuntos diferentes, que é o resultado que fica depois de algum tempo trabalhando assim, que é o nível de estresse das pessoas, e aí você passa a ter problemas de saúde mental, e aí N outras coisas entram na equação. Porque o que acontece com o meu computador aqui, por exemplo, se eu abro 10 aplicativos ao mesmo tempo, eles estão todos processando ao mesmo tempo, o computador fica lento. O ser humano não fica lento apenas. A gente tem outros problemas. Então, é uma lógica um tanto quanto perversa, mas é a lógica mais comum das organizações hoje em dia. E isso é um problema para a gente resolver. Você quer destravar a produtividade no ambiente de trabalho? Opa! Vamos começar a limitar a quantidade de coisas que andam em paralelo. Mas aí sabe o que as pessoas falam? Mas elas dizem assim, não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Aí entra o assunto priorização, que a gente não vai tocar aqui, porque é um outro episódio, vale um episódio só sobre por que priorizar, etc. Mas é isso, assim, a pessoa se sente mal porque ela tem um projeto só. Eu passei por isso, aí eu vou trazer um exemplo pessoal aqui. Em 2007, quando eu comecei a usar Scrum, eu era Product Owner, né? E nessa minha primeira experiência, eu lembro do meu chefe me chamar e falar assim, olha só, você ganha muito bem para ter um projeto só, vou te dar 2. Aí eu inocentemente achei que aquilo era um elogio. Nada, eu tava sendo espremido, né? Tira a última gota aí da laranja aí, espreme aí. E aí, 2 meses depois, meu chefe chega pra mim e fala assim, ó, na verdade é o seguinte, 2 projetos é legal, mas a média da galera aqui tá em 3, então, ó, vou te dar mais um time. E um tempo depois, ele me chama de novo pra um papo, foi aí, acho que eu desenvolvi o pânico de ser chamado pra tomar um café pelo chefe, né? Que é tipo, não, chama pra tomar um café e tal, eu já dou aquela tremida logo, tipo, é hoje. O cara falou assim, ó, a gente perdeu um PO do outro projeto ali, pega ele aí pra você o projeto e tal. Eu fiquei com 4 times. Eu tava 100% do meu tempo ocupado, mais do que 100%, né? Chegava tarde em casa todo dia. Eu não produzi nada por 4 meses. Absolutamente nada, não tem como produzir. Mas eu tava super ocupado. E as pessoas passaram a me elogiar. Eu passei a receber mais elogio. Tipo, pô, o Garrido, nossa, nunca vi uma pessoa tão comprometida. Eu não tava produzindo nada, eu não tinha condição de produzir nada. E eu acho que esse é o mal do negócio, é o que realmente está acontecendo com as pessoas e como elas são percebidas de fora, né? Nossa, isso é maravilhoso. Acho que tem um último tema aqui, não sei se dá tempo, e acho que pode ser até você mesmo, Garrido, que eu sei que você entende bastante, se quiser passar a bola para alguém, que é, no caso, né, como você falou, né, uma coisa é a máquina, certo? E tem toda uma questão, né, isso tudo que a gente está falando aqui, matematicamente, pode aplicar, inclusive, para produção, etc., né? Mas tem toda uma questão também do psicológico, né, que a gente já falou, do cultural, que o Samuel falou, mas tem a coisa da troca de contexto, né, e a perda, né, que é diferente de um robô que faz pizza, se você bota o robô para fazer, desculpe roubar o teu exemplo, tá, Garrido? O robô que faz um pouquinho, né? Faz a massa de uma pizza, massa da outra, massa da outra. Molho de uma, molho da outra. Que vai demorar mais do que se ele faz só um, faz outro, faz outro. Ou seja, a matemática funciona para o robô ou para a pessoa. Mas tem um outro problema no trabalhador do conhecimento, é que quando ele faz múltiplas coisas, ainda tem uma outra perda, que é a troca de contexto, certo? E a troca de contexto é um problemaço, porque eu estou fazendo uma atividade aqui, imagina, por exemplo, eu vou comprar uma passagem aérea e reservar o hotel, eu resolvo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu abro o site aqui da companhia aérea, boto lá a data de ida. Aí aí vou no site do hotel, boto a data de ida. Volto no site da companhia aérea, boto a data de volta. Cara, chega um determinado momento que eu olho e falo, peraí, onde é que eu tô? Eu já escolhi o quarto ou não escolhi o quarto? Não sei, tô perdendo tempo. Cada vez que você troca de contexto, você para e fala, onde é que foi que eu parei mesmo? Essas micro-interrupções somadas, elas são muito relevantes no tempo total. E aí, vai embora a produtividade. Tô super ocupado, mas não consigo entregar nada. Não termino nada nunca. Porque eu tô sempre correndo atrás desses pequenos prejuízos que individualmente parecem pequenos, mas quando você soma tudo ao final de um dia, você passou o dia inteiro correndo atrás de 1000 atividades, terminou nenhuma. Samuca sabe bem isso. A gente discute muito isso, né, Samuca, em aula, né? Esse é um assunto pesado, cara, porque o que a gente mais escuta das pessoas é, quando a gente conta isso, né? A pessoa fala assim, tá falando de mim.
Porque todo mundo se encaixa, né? Tá todo mundo junto. Todos nós estamos nesse mar, vamos falar assim, né? Ou nesse barco, né? E eu acho que tem um ponto aqui que é muito legal que a gente tá falando, de o desgaste cognitivo que a gente tem nessa troca de contexto é tão grande. E aí eu dou um alerta pra você. Você que tá nos ouvindo ou vendo. Abre o seu calendário, a sua agenda. E vê quantas reuniões você tem, que agora no mundo híbrido, né? É online, então você tá a um clique da próxima reunião. O que acontece é que você muda de contexto, muda de pessoas, muda o assunto, e você, ao final do dia, fica tão desgastado, tão cansado, porque o cérebro vai consumir muita energia e você não vai conseguir, ao final do dia, provavelmente, tá resolvendo e tomando decisões boas, porque você já passou de hora em hora, né? Você tá trocando de contexto. Então, se atente a isso, deixe maiores espaços. E um outro ponto é que quando a gente olha a liderança, então quando a gente vai subindo os níveis da companhia, por que um gerente de um nível muito alto, um diretor, consegue ter vários projetos e ele olhar esses vários projetos? É porque a quantidade de informação que ele coleta, na verdade, é pequenininha. Quando você vai deixando com mais detalhes, o seu cérebro vai ocupando com mais informação, que vai desgastando. Aí você não consegue ter controle de 10, 15 times, porque é muita gente, é muito contexto. Então, dá sim para você ter um contexto, você controlar mais coisas, ou mais projetos, mais trabalhos, mas você cada vez mais tem que ser mais macro de informação. Se você quiser descer em nível de detalhe, o nível de detalhe no processo cognitivo vai consumir mais energia. E aí é onde você não consegue ter controle de muita coisa. Então, esse é um dos problemas dessa troca cognitiva que a gente está falando, desgaste emocional. E aí, o último ponto que eu ia trazer é, na fábrica, né? O Garrido já trabalhou, eu já visitei muitas, né? Meu pai sempre trabalhou nisso e eu já tive presente também. Era engraçado que quando quebra uma peça de uma máquina, é um prejuízo para a empresa, ela não quer que a máquina quebre, ela tem um tempo, então, de capacidade diminuída. Então, se a capacidade é 100% de produção, ela não usa 100% na fábrica, ela usa 80%, porque ela usa esses 20 ou 15 para a hora da manutenção da máquina, que é mais barato ele diminuir a capacidade produtiva e fazer a manutenção do que quando quebra uma máquina. Vai demorar mais tempo, produção, prejuízo e atrasa um monte de coisa. Quando a gente leva esse pensamento pro trabalho do conhecimento, não dá pra trocar, né? Se a gente quebrar, não tem peça pra trocar. É o burnout. É o burnout, exatamente. É o disease, né? A doença que hoje... Por que muita gente tá sofrendo? Exatamente porque o seu calendário, a sua agenda que você tá olhando, ou que você olhou durante eu ouvir a gente falando aqui, tá de hora em hora. Você não tá tempo pro seu cérebro descansar. Você precisa. Então, é um dos motivos da gente limitar o trabalho simultâneo que a gente está falando aqui, né? Em paralelo. É também isso para que, se a gente quebrar, não tem peça para trocar. O prejuízo para você, pessoa, é grande, e para a companhia, a falta que você faz também vai trazer um prejuízo muito maior para a companhia do que você trabalhar com uma carga menor. Léo, eu quero trazer duas coisas complementando o que você trouxe. Primeiro, eu vou falar da última, que é sobre... Primeiro, o que é trabalho em progresso, né? O que é trabalho em progresso? Trabalho em progresso é tudo que você começou e não terminou. Eu lembro quando eu fiz o treinamento de Kanban com o Toledo há muito tempo atrás, né, Toledo, você lembra, no Rio, essa frase ficou muito gravada, bem gravada na minha cabeça. O que é o WIP? É tudo que você começou e não terminou. Isso está ocupando espaço de memória, está ocupando alguma coisa na tua cabeça aí que está te incomodando. Incomodando, quero dizer, que você vai entregar em algum momento. Desde aquele WhatsApp que você abriu de manhã e falou, vou responder no final do dia. Já está dentro do WIP. Até aquele grande projeto da empresa que a gente tem que entregar. E uma outra coisa que você comentou, Zé, sobre a diferença da concentração do ponto de vista da operação e da alta liderança. Então, quem está na alta liderança consegue olhar vários projetos ao mesmo tempo, né? E muitos líderes, alguns líderes, né, que eu conheço, e eles ficam assim, pô, eu não consigo entender por que aquela pessoa não consegue fazer duas coisas se eu tô aqui com 10 projetos. A diferença é exatamente isso que o Zé trouxe, a granularidade e o nível de atenção que você tem que ter em cima. Uma pessoa que está na execução, prestando muita atenção naquilo, se ela ficar migrando de um projeto para o outro, ela vai perder muito tempo, como o Garrido falou. E aí não vai sair nunca. Volta lá no assunto inicial, né? Aí não sai nunca, porque esse tempo de espera vai ficar enorme. E ela não vai ter condição mesmo de estar olhando 5 coisas. E aí limitar isso é uma das grandes saídas pra gente resolver o trabalho. Fala, Garrido. Duas coisas, né, pra gente já ir fechando aqui nosso papo. Isso que você falou agora me lembrou de um episódio, aconteceu, já tem bem mais que 10 anos isso. Meu chefe, na época, chegou pra mim e falou assim, vem cá, quanto tempo leva pra fazer esse relatório aí? Aí eu falei assim, acho que mais 1 hora eu termino. Aí ele falou, mas eu faço em 15 minutos. Aí eu me lembro que eu arrastei a cadeira e falei assim, legal, qual time que eu vou gerenciar, já que você vai fazer o relatório? Ele não gostou muito da piada, mas é isso,
Tipo, cara, se você faz melhor do que eu, faz você então, né? Porque é exatamente essa visão do eu faço tudo mais rápido. Então faz, pô. É isso. Agora, o estilo de liderança tem muito a ver com esse problema, porque aquela pessoa que é líder, tipo dealer do poker, né? Croupier, que tá só distribuindo trabalho pra todo mundo o tempo inteiro, ela tá com o mindset de ocupar as pessoas o tempo inteiro. Então você que é líder, cuidado. Qual é o seu estilo de liderança? Pensa nisso. Porque é super importante entender o seguinte: se você é a pessoa que está gerando em todas as outras o comportamento do nossa, eu tenho que estar ocupado, senão vem mais trabalho, olha aí, a fonte do problema pode estar por aí. Então pensa com carinho nisso. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é o contra-intuitivo que a gente está dizendo aqui. Se quer aumentar a produtividade, diminua a quantidade de coisas em paralelo. Mas a gente vai falar isso 200 vezes aqui e é muito importante que as pessoas entendam isso. Porque ao entender isso, a gente consegue destravar os mecanismos que levam à construção, por exemplo, de equipes de alta performance. Tem outras características importantes, tá aí, ó, mais uma dica de episódio. Vamos gravar sobre isso também, times de alta performance. Mas para chegar lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e a mais simples de todas, só não é tão simples porque é uma questão cultural, que é, vamos diminuir a quantidade de coisas que a gente realmente faz em paralelo para a gente conseguir entregar mais e entregar mais cedo, cada vez mais cedo. E é isso. Nosso tempo esgotou por aqui. Deixa eu agradecer aqui a esse grupo que está sempre junto, batendo papo. Obrigado, gente. Valeu e até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.